Olá, cidadãos da Comic City, eu sou o Márcio Roberto e sejam bem-vindos aqui no nosso canal, tá bom? Hoje temos aqui um assunto muito especial e aí para isso temos um convidado muito especial, que é o Alan Cridge. Tudo bom, Alan? Beleza, Marção? Beleza. Obrigado pelo convite aí. Imagina, valeu ter vindo aqui, Alan. O Alan é um grande amigo nosso aqui, também tá sempre na Comic City. E eu quis convidar ele pra gente conversar hoje sobre os caminhos aí, como tá indo aí o universo cinematográfico da DC Comics, tá? Eu acho que é um momento legal pra gente conversar sobre isso. O filme da Arlequina tá rolando aí, dividindo opiniões aí, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas a gente acha que ele também tá dando alguns sinais, tá passando algumas mensagens, que seria legal de conversar sobre isso, né? Alan, fala pra mim, você assistiu o filme, você gostou, o que você achou do filme da Arlequina, prós e contras? Fala pra galera aí um pouquinho. Cara, eu assisti ao filme, em termos da diversão, foi legal, cara. Eu gostei de assistir ao filme, não foi um filme que desperdiçou meu tempo, igual foi, por exemplo, com Esquadrão Suicida, que eu saí de lá pistolando, né? Mas o grande problema é que eu acho que o filme da Arlequina, ela revela vários pontos que a DC tá extremamente desorganizada, cara. Eles não sabem bem pra onde apelar, por mais que a galera do editorial e a parceria com o Warner tentem dizer que tá tudo resolvido, que tá tudo planejado, cara, dá pra ver que não. E dá pra ver que eles às vezes dão uns tiros no pé, sendo que eles têm um arcabouço muito legal pra trabalhar. Eu concordo. Ainda falando da Arlequina mesmo, por exemplo, né? A Arlequina tem... Eu acho que a Margot Robbie, né, a atriz que faz a Arlequina, acho que foi bem escalada. Eu acho que ela tem cara de Arlequina. Eu havia gostado dela no Esquadrão Suicida, gostei dela nesse filme. Eu acho que a culpa não é dela. Eu acho que tem outros defeitos, né, o filme da Pina Arlequina. Mas, assim, quando a gente vai comparar com uma visão assim, de quem lê quadrinhos e tudo mais, a gente vê que tem muitas falhas, tá? Mas muitas mesmo. E eu não me considero assim um cara que sou muito exigente, eu entendo que adaptações são necessárias quando a gente vai passar dos quadrinhos para uma outra mídia, né? Eu não sou daqueles tipo, não, mas nos quadrinhos não é exatamente assim. Não, eu entendo essa adaptação, tem que incluir pessoas novas, pessoas que nunca ouviram falar do personagem, eu entendo. Mas às vezes me frustra eles quererem, às vezes, mudar a essência dos personagens, né? Pegar uma coisa que já funciona nos quadrinhos, que às vezes torna o personagem quem ele é, né? Seria a mesma coisa de fazer um Batman, que de repente os pais dele não morreram. Então tira a essência. Pode até ficar legal, mas não vai ser o Batman mais. E eu acho que eles fizeram muito isso na Arlequina. Não sei se você vê dessa maneira também. Eu concordo com você. Eu acho que a questão é que, independente do personagem que você traga, você tem que trazer, no espírito do filme, duas coisas. Primeiro, um bom roteiro. Bom roteiro aí baseado numa boa história, uma boa estrutura de história. Segunda coisa que você tem que trazer, no caso dos quadrinhos, é a essência do personagem. Se você pega, por exemplo, lá a trilogia do Batman do Nolan, por que é tão reverenciada ainda? Porque, cara, ele trouxe várias coisas novas, mas trouxe várias coisas dos gibis. E a essência dos personagens está completamente ali. Né? Então, por mais que você inove ou que traga personagens que às vezes todo mundo desconhece, se você tiver um bom roteiro, uma boa condução de trama, você oferece um bom filme. E aí, por bom roteiro, a gente pode entender duas coisas também. Um bom roteiro para você assistir ao filme, curtir o filme e depois, às vezes até esquece dele, mas você gostou, você considera bacana. E aquele filme que vai se tornar realmente memorável. Que é o caso, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas. Sim. É um roteiro que ninguém vai esquecer, é um filme que ninguém vai esquecer. Mas você pega, por exemplo, grande parte dos filmes da Marvel, você tem excelentes roteiros, mas filmes que você vai esquecer. Ele é legal pra você se divertir ali, rapidão, faz parte de um universo compartilhado. Eu acho que é isso que a DC não tá entendendo. Que você pegar um personagem, mesmo que ele seja amado, aclamado, coloca uma grande atriz como a Margot Robbie, que tem papéis importantes, já indicada ao Oscar pelo menos 2 vezes. O trabalho dela é fenomenal, ela é a grande estrela do filme mesmo, mas você não traz uma boa história para acompanhar. Você tem um grande elenco, você tem bons personagens, uns funcionam, outros não, a gente fala daqui a pouco, mas no todo a trama não funciona. Exatamente, eu acho que de vários defeitos que a Arlequina tem, eu sinto que os criadores mesmo, eles mesmos não acreditaram no filme. Eles não acreditaram no filme. A maneira que eles mostraram os personagens, né? Que eles apresentaram os personagens. Se você vê a Cassandra Cain, por exemplo, que nos quadrinhos, né? O que é a verdadeira Cassandra Cain nos quadrinhos? Ela é uma das maiores assassinas do universo DC, né? E ela é filha da Shiva, que é a maior assassina do universo DC. E aí ela é mostrada lá como uma ladra, bate-carteira e tudo mais. Então, assim, isso poderia ter sido feito por qualquer outro personagem. Então, pra que trazer o nome
da Cassandra Cain, por exemplo, se você não vai realmente aproveitar nada do que foi criado, né, nos quadrinhos, né? Eu acho isso realmente um erro enorme que eles cometeram nesse filme e tem cometido em vários outros. Né? E essa foi justamente a crítica que fizeram, por exemplo, ao Guerra Civil, né? É um filme que, na minha opinião, é brilhante, uma estrutura incrível de filme, amo. Só que eles falam assim, por que você pega um personagem e chama de Barão Zemo, sendo que ele não tem nada de Zemo? Ele podia ser qualquer infiltrado, qualquer revoltado lá da região que foi atingida pelo Ultron e não ser o Zemo. Tá certo que ele vai ser agora aproveitado pela série do Falcão, do Soldado Invernal, Sim. mas não justificava você usar. Então, esse é um caso. Por exemplo, René Montoya é uma personagem que funciona lá pra mim. Mas quando você chega na Dinah Lance, a Canário Negro, não tô falando nem da caracterização física, tô falando justamente dos poderes dela, da história dela, a inclusão dentro da história, não funciona, não emplaca. O próprio efeito sonoro, cara, que você esperava tanto ouvir, quem sabe quem é Dinah Lance já de cara escuta Você aquele já nome, guarda, você espera o grito dela, cara. Sim. E fazem de um modo meia boca lá, cara. Aí parece que eles têm a esperança de que aquilo vire uma franquia. E nessa de ter uma esperança de que vire, eles deixam um filme bem raso, esperando que depois ele fique alguma coisa melhor. E às vezes não vai ser, cara. Então, Alan, eu acho que até mais que isso também. Eu vejo como uma... Diferente assim da Marvel, que tem um caminho muito claro para os personagens deles, né? Talvez o Kevin Feige seja um dos principais responsáveis. Eu fico imaginando que ele é o cara que dá a decisão final, né? Em cima do que vai ser o filme, da onde o filme tá se direcionando, né? Eu acho que falta alguém assim dentro do universo cinematográfico da DC Comics. E aí, qual que é a consequência disso? Fica aquela coxa de retalhos, né? Então, os diretores que pegam os filmes, eles querem deixar a marca deles dentro, né, dessas obras e tudo mais. E com isso acabam não se conversando, os filmes não têm uma direção clara, né? A gente não entende se está sendo direcionado para um novo filme, eles não mencionam os filmes que já passaram, a não ser que tenha alguma coisa a ver, que eles querem tirar algum gancho dali, mas realmente não faz parte, nem parece o mesmo universo às vezes, né? Sim. Então a gente tá vendo no universo DC aí tem alguns caminhos super diferentes, né? Então tem a coisa da Liga da Justiça, a Liga da Justiça deixou algumas pontas soltas, né? Mas aí o filme da Arlequina, por exemplo, ele explora totalmente o do Esquadrão Suicida, que a gente já sabe que vai mudar todos os personagens, vai ignorar algumas coisas que já foi feito em outro filme, eles simplesmente rebutam o que eles não gostaram, né? Eu acho que a coisa da Cassandra Cain, que eles fizeram na Arlequina, eu acho que isso vai acontecer. Se eles se arrependerem e ver que tem um retorno negativo do público, perdão, que eles vão fazer simplesmente ir lá e rebutar, como eles já fizeram várias outras vezes, né? Eu acho que esse é um dos erros, uma das coisas que mais interferem no sucesso dos filmes da DC. A Marvel, ela vem construindo tudo isso, altos e baixos, nem todo filme da Marvel é legal, né? Como você mesmo comentou, alguns filmes tem muito que melhorar, tinham muito que fazer, mas ainda assim tem uma coerência. Eles mantêm os mesmos atores, né? Tem uma construção das histórias por trás, né? Eu acho que essa é uma diferença legal de se falar também. Isso que você falou é muito importante. Essa semana saiu uma nota do Jim Lee, que agora tá meio que chefiando, a gente não sabe se é transitoriamente ou não, com a saída do Dan Didio, né? Da DC Comics. E ele falando que estava confiante na figura do Walter Hamada. Walter Hamada é um dos cabeças de alguns setores lá da Warner, né? Das adaptações. E é o cara que comanda os filmes, por exemplo, da franquia do Invocação do Mal, Annabelle, derivados. Cara, você pega um cara que você não tem 100% de certeza que gosta de gibi, que conhece gibi, e que sabe escolher os bons roteiros baseado nos gibis. Então a DC tem que sair, primeira coisa, de cima do muro. Ela tem que decidir se ela de fato está num universo compartilhado ou não. Exato. Porque não parece. Não parece. Então você de repente tem um cara que vai lá e fala assim, não, nós vamos fazer uns filmes meio independentes, e aí a gente vai valorizar a questão do autoral, do diretor, da personificação daquele personagem. Aí de repente fala, não, é um universo compartilhado. Pô, essa semana outra coisa. Robert Pattinson é definido como o Batman do universo compartilhado. O que aconteceu com o Ben Affleck? Vai ser ano zero isso aí? Então os caras estão perdidos, né? Muito. Aí a Mulher Maravilha, que é uma personagem que deu certo, ela foi uma das coisas que não floparam dentro desse universo aí e que então eles resolveram investir nela agora. Tá, mas e aí? Depois vai pra onde? Fica perdido? Vai ficar solo? Não fica? Então, primeira coisa que eles têm que decidir é, nós estamos num universo compartilhado ou não estamos? Se eu fosse a DC nesse momento, assumia que não estava. Sim. Porque aí você vai valorizar trabalhos autorais de alta qualidade. Faz mais sentido. Por exemplo, vai fazer mais Coringa, sentido. os Exato. filmes da Mulher Maravilha. Um erro terrível não ter deixado o Zack Snyder terminar a visão dele. Né? Precipitaram-se, por quê? Fica nessa vibe de querer ser igual a Marvel, mas a DC não é a Marvel. Não é. E não põe os caras pra sentar a bunda na cadeira e organizar um universo compartilhado como tem que ser. Então acho que esse é um erro da DC, ficar em cima do muro, ele tem que se decidir em algum momento. Com certeza. Eu acho assim, eu não sei.
tomara que eles tomem essa decisão, mas eu acho difícil, porque já tem alguns investimentos já acontecendo dentro desse universo compartilhado deles, né? O Flash, por exemplo, é uma coisa que a gente já sabe que já tá rolando, já tá acontecendo, as filmagens já estão acontecendo lá fora já, mas eu também vejo que o Flash poderia ser, de repente, uma maneira de eles consertarem alguma dessas cagadas, por exemplo, né? Eu acho que eles poderiam sentar e perceber que com essa habilidade do Flash de viajar no tempo, atravessar realidades, eu vejo, por exemplo, uma possibilidade aí de eles consertarem pelo menos algumas coisas, responderem algumas coisas, mostrar por que de repente não é mais o Ben Affleck, por que a gente está mostrando um Batman mais jovem. Eu acho que seria um potencial. Se eles querem consertar isso, foca no Flash, né? Vê o que dá pra fazer com esse filme, né? Tenta aprender com os erros. Acho que seria uma coisa bacana eles fazerem também. Sim. E voltando à questão da própria Arlequina, né? Você tem uma grande galera que às vezes torce pro filme flopar também. Então você fica pensando assim, por que dentre uma gama tão legal de personagens, e alguns deles que tá todo mundo esperando ver, por exemplo, quanto tempo a gente tá esperando pra ver um Lanterna Verde decente? Ou até que, quem sabe, um filme do casal dos Gaviões, Gavião Negro e Mulher Gavião. Daria um puta de um filme legal, fazer um filme em Tânagar, um filme espacial, né? E aí eles trazem a Arlequina que, vamos convir, talvez nos massacrem aí, mas, cara, não tem boas histórias praticamente. É difícil você ver uma boa história da Arlequina. Então por que você pega uma personagem assim, né? E aí, igual a gente tava falando até mais cedo, né? A questão do Batman. Você tem milhares de atores em Hollywood. Você escolhe o Robert Pattinson pra fazer o Batman. Tá certo, ele tem lá alguns bons filmes, a galera até que defende, mas o cara não é conhecido por uma grande atuação ou por ter um perfil de Batman. Então parece que tem hora que a DC também cospe na cara do espectador que compra o ingresso deles. Entendeu? Fala assim, não, vou escolher esse cara aqui, vai causar, mas tudo bem. Então, essa sensação de perdido só aumenta a cada dia, a cada novo anúncio. Parece que ela quer vender, às vezes, os filmes dela mais pela polêmica do que pela qualidade, pelo roteiro, né? Foca da maneira errada. E eu digo mais também, às vezes eu vejo alguns filmes assim da DC, e eu tenho a impressão, por exemplo, que eles não leem os quadrinhos. Eu tenho a impressão que os roteiristas, os diretores, eles não leem os quadrinhos. Sabe, eles pegam simplesmente, sei lá, vou fazer um filme do Batman, então eles pega aquela lista das 5 melhores histórias do Batman, lê Cavaleiro das Trevas, lê Batman no 1 e fala, não, já entendi o Batman, já entendi, vou fazer um filme agora, eu já entendi, o que mais tem pra entender do Batman? Mas tem muito mais pra entender, é um personagem com muitas camadas, eu digo mais, eu ouso dizer que o Batman é o personagem mais versátil que existe hoje em dia, entre todos. Você pode fazer uma história tocante, você pode criar uma história mais sombria, tem muito caminho que dá pra você seguir, se você for um bom escritor, saber trabalhar com o personagem, né? Mas os diretores simplesmente ignoram tudo que vários escritores passaram anos ali desenvolvendo, criando detalhes, criando várias coisas do personagem, criando realmente, construindo um universo. Eles simplesmente ignoram todo esse trabalho de coisas que já funcionam nos quadrinhos, que daria para transmitir para uma mídia aí de cinema, animação, trazer tudo isso de bom pra galera também curtir, entender o que foi feito lá, né? E também dar valor para tudo isso que foi criado, né? E o que mais me impressiona nisso é que justamente o cara que tá junto com o Walter Hamada coordenando a filmografia da DC é um cara que entende, mas deveria demonstrar isso, que é o Jeff Jones, cara. Poxa, como que você eu adoro o Jeff Jones, Pô, eu gosto, cara. Eu sei que tem uma galerinha que não gosta também, mas na maioria a galera curte as histórias dele. Sim. Ele manda bem, ele tem um conhecimento, assim, fodástico do universo de si. Sim. Como que o Jeff Jones não se toca disso, cara? Acho que é a mesma sensação que a gente tem quando você fala assim, como é que esse técnico de futebol aqui não tá vendo o que tá todo mundo vendo num vídeo, num tablet, num jogo, cara? E aí o Jeff Jones não põe a galera pra sentar? Ó, eu acho que assim, você tem que sempre pegar o bom exemplo. E o bom exemplo pra mim na DC é sempre a trilogia Nolan. Quem que era o roteirista lá? Um dos caras era o Goyer, né? O David Goyer. Esse cara escreveu gibi, esse cara lia gibi, ele conhece gibi. Ele tinha várias histórias do Batman. Ele foi buscar uma que era boa, mas que não era assim, mais tão falada quanto foi depois do filme, que é O Longo Dia das Bruxas. Sim, então você busca essência e busca história aonde tem, cara. E não fica com essas historinhas frouxas, né? Ou então sem amarra. Esquadrão Suicida, cara, eu nunca vi um filme mais perdido que aquele. Eu gosto, ó, pra você ter noção, eu gosto mais dos filmes da Marvel pré-universo, Demolidor, Electra, do que esse Esquadrão Suicida, cara. É um filme, assim, deslocado. Parece que colocaram 5 cegos num labirinto, entendeu? E ficaram filmando pra ver o que ia dar. Não, realmente, o Esquadrão Suicida eu também vejo ele como uma coisa assim... Eles focaram muito na imagem, parecia um videoclipe gigante, né? Tem muita imagem e tal. Ganha gente pela imagem, tanto que o trailer convenceu muita gente. Quem não foi assistir Esquadrão Suicida por conta do trailer, mesmo sem nunca ter ouvido falar dos personagens que apareciam lá, né? E aí quando a gente foi assistir o filme, teve a decepção. A gente viu que o roteiro não tava, né, à altura da imagem, do visual que o filme apresentava, né? E muitos foram ver, não só pela questão do trailer, ó.
Você bota esse carinha lá, entendeu? Por que a Arlequina vende tanto? Exatamente. A Arlequina, cara, é uma tremenda escada pra Coringa, né? Então, o que acontece? Você tem um filme dela, você vai tratar de uma coisa séria como a questão da emancipação, você tem que trabalhar bem isso. Agora, você tá seguindo a esteira do Esquadrão Suicida. No Esquadrão Suicida, há uma tremenda de uma descaracterização do Coringa. Sim. Porque ele é apaixonado por ela, tem uma hora que ele se joga lá pra salvar. Cara, você nunca vê isso, o Coringa não faz isso nem a pau, Desde cara. a primeira aparição da Arlequina na série animada, o Coringa sempre tratou ela com muito desdém. Na verdade, é até pesado no desenho. Se vocês assistirem a animação, a primeira aparição da Arlequina, que foi na animação, meu, ela trata eles como nada. Mostra assim de uma maneira assim, mais amena, mas ele transava com ela, não tava nem aí, entendeu? Deixava ela pro lado, ela vinha de sutiã pra cima dele e tal, e ele jogava ela, batia nela, inclusive. No Coringa do Libermejo, ele abusa dela sexualmente, né? Como se ela fosse uma prostituta, nem era namorada dele. Exatamente, exatamente. Tá sendo agora essa série da Black Label, né? A da Arlequina dentro do Black Label, a primeira edição, já mostra, assim, as coisas bem fortes, assim, o caminho que tá seguindo também. E os filmes, em vez de aproveitar essa gama, toda essa riqueza, né, de detalhes, o pessoal construiu, simplesmente prefere ignorar. Ainda falando sobre o filme da Arlequina ainda também, uma coisa que eu não consigo perdoar, assim, eu não quero ser nem político aqui, mas é óbvio que o filme da Arlequina, ela coloca as mulheres na frente, né? Quer mostrar ali um grupo forte, de mulheres fortes, né? E aí pegam a Cassandra Cain, por exemplo, que era pra ser a melhor lutadora entre elas, por exemplo, era pra ser, assim, a principal personagem ali, assim, na hora de luta e tudo mais, e simplesmente coloca ela escondida na hora da luta, ela fica ali fugindo ali dos ladrões e tudo mais, então perde-se oportunidades aí de ter uma camada ainda maior, assim, uma coisa ainda mais legal, apresentar né, de repente uma profundidade melhor no filme, né? Por conta de simplesmente, sei lá, talvez um ego muito grande dos diretores, não quero fazer do meu jeito e tal, não interessa o que escreveram antes e tal. Eu acho que isso é um grande erro mesmo. Essa é uma cagada do roteiro muito grande, porque no próprio título você já vê que tem um destaque pra Arlequina, né, a questão da emancipação dela, e as outras são as aves de rapina que estão ali por acaso. Entendeu? E aí você desperdiça vários personagens bons. A questão do alcoolismo da Renée Montoya, o fato de ela não se enquadrar numa polícia que certamente tem características machistas dentro de Gotham, como muitos departamentos de polícia onde isso acontece. A Cassandra Cain é desperdiçada. Você pega a Caçadora, que é uma baita de uma personagem, e ela mal aparece, né? Eles se utilizam de uma atriz que é muito bonita, muito talentosa, e acabam só explorando essa faceta dela, ao invés de você explorar a questão de que ela é uma assassina também, vingativa, né? Sim, tem muita coisa pra explorar. Exato. E você tem um vilão excelente. Sim. O Ewan McGregor é um grande ator. Realmente. A questão dele como um vilão que abusa das mulheres ao redor dele fica muito bem trabalhada. E o desfecho é patético, cara. A forma como... O filme não tem clímax. A maneira que eles matam ele, a forma nem que eu parasse de pensar, não ia pensar de uma maneira tão ridícula de ter matado ele. Foi realmente deplorável, foi terrível. Isso me estragou mesmo. Já tava ruim quando eu vejo o que acontece com ele, realmente. Aí eu desisti mesmo do filme mesmo. Foi terrível isso aí mesmo. Eu acho que ali faltou um pouco de estudo de roteiro, né? Você pega aí os grandes roteiristas, eles estudam, eles planejam, poucos são assim, hábeis por natureza. Mas existem algumas coisas que você só de assistir a muitos filmes, você já percebe se isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Então assim, você tá com uma mega expectativa do confronto final da Arlequina com o vilão, com Máscara Negra, e isso não acontece, né? Então um filme descartável. Sim. Você veria a Arlequina de novo? Eu não. Não, eu assisti uma vez só. E essa coisa, que nem eu falei, eles realmente não acreditam, né? Eles não acreditam na obra que eles têm na mão. Eles mesmos não acreditam. O fato até de eles terem mudado o nome, né? Que era a Emancipação da Arlequina, Aves de Rapina vindo primeiro, e mudaram no meio de tudo pra só Arlequina e tal. Aconteceu no Brasil, lá fora. É um exemplo claro de que eles mesmos perceberam que eles fizeram cagada. Né? Que eles estavam colocando o nome de Aves de Rapina antes da Arlequina num filme que nem mostra praticamente Aves de Rapina. Era um filme essencialmente da Arlequina. E aí eles perceberam isso no meio da coisa. Tentaram consertar e pra mim isso ficou ainda pior. Mostra, como a gente estava falando, mostra realmente o caminho, né? O desdém que a DC tem com as próprias obras, né? Esses remendos já estão acontecendo desde da Liga da Justiça, né? O que eles querem fazer? Um universo compartilhado, tá? Só que se a galera critica porque é muito sombrio, porque isso não funcionou, isso, aquilo, vamos mudar de tática. E às vezes você tem que insistir um pouco na tática para que você tenha o valor de um universo como um todo. Então, você tinha uma ideia do Snyder.
deixasse o cara finalizar. Tudo bem, ele teve um problema de família, ele se afastou por causa disso, mas dava um time pro cara voltar, continuar nessa visão. Encerrou, vamos partir para uma outra mentalidade. Agora você fica remendando, cara, e no final o que você tem é um Frankenstein que não funciona. Você pega os piores momentos de Liga da Justiça são os que o Joss Whedon participou, filmou, né? E que não funciona. Depois vem Esquadrão Suicida Perdido. Ele foi depois, né, de Liga da Justiça, ou foi antes? Foi depois. Foi depois. Que não funciona, né? Então, você pega os outros filmes. Aquaman. Aquaman é um filme que, em termos de roteiro, funciona. Sim. Gosto muito dele? Não curto tanto. Mas beleza, é um filme que funciona. Shazam. Descaracterização total. Ele quer se basear nos Novos 52, deixa de lado os melhores pontos do Shazam, pega os piores, parece que é um molecão brigando. Ou seja, falta botar, primeiro, a organização e, segundo, pessoas que entendem do assunto digitando esses roteiros, cara. Concordo. E falar um pouquinho também agora sobre o futuro desses filmes, Alan. Porque assim, eu acho que... Eu não sei se eles estão percebendo, mas a minha visão é que eles estão aos poucos, eles estão queimando até a imagem desses personagens. Estão queimando muito a imagem desses personagens. Sabe por quê? Porque assim, tudo que eles vão construindo na mídia do cinema, principalmente, acaba ficando no consciente coletivo. As pessoas começam a entender aquele personagem como o que eles viram nos filmes, né? Vamos ser sinceros, meu. Não é só no Brasil, mas no mundo todo, as pessoas não leem tanto assim, tá? As ideias que as pessoas têm do Superman, do Batman, do Quarteto Fantástico, o pessoal da Marvel, é dos filmes. Não é a ideia dos quadrinhos. Poucas pessoas leem quadrinhos, a galera não lê. Então, quando você... eles pegam o Quarteto Fantástico mesmo, que eu usei como exemplo, e veem... Por que todo mundo acha que o Quarteto Fantástico é chato? Ah, não vou acreditar. Saiu um filme do Quarteto Fantástico, eu não quero ver, os outros foram muito ruins, é um grupo chato. Isso ficou na mente da galera por conta dos filmes. Poucas pessoas pararam para ler algumas obras que o Quarteto tem, algumas reviravoltas, tem a época do John Byrne, muita coisa legal no Quarteto, mas no consciente coletivo, na galera, todo mundo vai achar sempre que é um negócio chato. É a mesma imagem que vão ter do Superman, né? A imagem que eles têm do Batman, muita gente acha que o Batman é um brutamontes e tal, que só veste roupa de morcego e tudo mais, mas ele é muito profundo, tem muito mais que isso. É um cara que ele dedicou a vida a não matar, é uma atitude difícil, coloca ele em várias situações complicadas, mas, por exemplo, no último filme, no filme da Batman vs Superman, isso é totalmente ignorado. O Batman, ele mata todo mundo, passa com o carro por cima de vários bandidos lá e tudo mais, eles seguem o caminho mais fácil. E com isso, eles estão construindo essa imagem desses personagens na nossa mente, né? Nas pessoas que realmente não acompanham os quadrinhos, que são a maioria, né? Eu vou ser sincero, eu acho que ainda essa questão do Batman é até uma pegada do próprio Snyder da questão do realismo. Fazia muito parte da psicologia que ele tinha criado pro Batman, né? Um Batman já desesperançoso. Inclusive o Superman vai ser o ponto de virada para ele voltar a ter esperança nas pessoas, né? Então pra mim até que fazia sentido ele matar e tudo. Mas eu acho que você falou bem, alguns personagens ficam queimados. Uma coisa boa, e que esses caras às vezes se aproveitam disso, é que o nerd tem uma memória curta. No seguinte sentido, ou uma tolerância alta, seria melhor dizer. Eu acho. Que é o seguinte, beleza, teve um filme do Homem-Aranha que não prestou, vou colocar o Homem-Aranha que já teve aí 2 reboots, né? Não prestou? Vamos fazer outro. O nerd vai lá e dá uma chance. O pessoal que gosta de Homem-Aranha vai lá e dá uma chance. Ah, não funcionou de novo? Ou já encerrou esse ciclo? Vamos rebootar de novo. O cara vai lá e dá uma chance. Porque ele quer ver, o nerd, ele sempre fica na esperança de ver novas versões. Então é isso que o cara tem que apostar. Fala assim, olha, não interessa se esse Coringa aqui tem a visão de um cara X. Na próxima a gente faz, mas termina esse ciclo. Fecha essa história, esse arco, pra daí você recomeçar. Por exemplo, eu gostava muito do Homem-Aranha do Andrew Garfield. Sim. Muita gente não gostava, eu gostava muito. Eu queria ter visto o terceiro filme pra fechar. Depois, vida nova. E funcionou esse novo Homem-Aranha. Né? E tem os saudosistas do Tobey Maguire ainda também. Eu sou desses, eu admito. eu gosto. O meu preferido é o que a galera menos gosta, que é o Andrew. Eu gosto muito da primeira trilogia. Porque ali teve profundidade também. Se você pega os 2 filmes dele, cara, são muito profundos. Sim. Boas histórias, né? Então eu acho que a galera tem que aprender com os exemplos. E, sei lá, a gente tem que dar um jeito de mandar umas cartas pra DC lá e falar, cara, bota 5 nerds aí que eles escrevem um roteiro melhor que esse cara. E ele cobra $100 cada um só pra fazer, porque ele vai gostar, assim, entendeu? É verdade, eu acho que realmente... E tem também a coisa dos filmes também acabarem migrando pros quadrinhos, né? Que tem que tomar um certo cuidado. Eu acho que eles têm que tomar um cuidado com isso. Porque as histórias funcionam nos filmes e eles tentam refletir, né, o que está acontecendo nos filmes nos quadrinhos. Eu entendo que tem uma intenção de venda nisso daí, né, para poder vender também os quadrinhos e tudo mais. Mas essa imagem que às vezes é passada no filme, que às vezes desconstrói o personagem, às vezes me preocupa quando isso é passado nos quadrinhos. É uma preocupação que eu tenho também, né? Com o futuro deles. Agora, já que a gente está falando de futuro, e aí já estamos em vias de encerrar o vídeo, vamos pensar aí de forma rápida. Me diz,
Vamos falar primeiro de um, depois do outro, que é os filmes que já estão engatilhados. Mulher Maravilha, vai funcionar ou não? Olha, eu tenho um certo receio. Eu gostei de Mulher Maravilha, deixa eu explicar. Eu achei o filme muito legal, muito bem amarradinho e tudo mais. Mas não sei, me faltou alguma coisa. Eu não sei, pelo que eu vi no trailer, o que me apresentou até agora, eu confesso que ainda não vi um motivo assim pra eu sair de casa assistir, você acredita? Eu gosto, claro, com certeza eu vou assistir, mas eu não tem nada que me chamou essa edição, não tem nenhuma, como que eu vou dizer, nenhuma surpresa, eu não vi assim, não pegaram nada icônico pra colocar lá. Tudo bem, aparece a armadura dela, que tá numa fase até relativamente recente aí na DC, mas nada me chamou realmente atenção, eu acho. Eu não sei você. Eu vou ser sincero, cara. Eu acho que vai dar a mesma sensação que eu tive com o primeiro. Que é um filme legal, bem feitinho, dedicado, mas que vai ficar com aquela sensação de... Cara, tá faltando alguma coisa aqui. O que faltou pra mim lá no primeiro filme? A luta com o Ares é muito legal. Só que o visual ficou muito porco, né? Aquela armadura dele ficou tosca. O que eu acho que vai acontecer agora? O arco com o Maxwell Lord vai ser muito legal. E uma personagem muito bacana, que é a Mulher Leopardo, vai ficar meio aquém. É o que eu acho, não sei o que vai rolar. Mas eu vou assistir só porque é anos 80 e aquelas músicas eletrônicas são muito legais. Não, aliás, trilha sonora... Visual psicodélica é demais. Trilha sonora DC é sempre acerta. Inclusive, isso é. Mesmo na Ave de Rapina da Arlequina, eu gostei muito da trilha. E eu também gostei do Esquadrão Suicida também. Acho que a trilha do Esquadrão também escolheram muito bem, né? Tanto nos trailers do filme, é muito legal. Quanto a isso, eu não tenho reclamações. Podem manter isso daí, DC, pode manter. O pessoal da DC tá assistindo a gente. Ah, tá. O Dandidio me ligou, tá falou que tá triste, tá demitido, mas ele avisou as dicas estão aqui, ó, que vocês pediram. E o outro filme, eu sei que tá longe ainda, mas do que saiu aí. O Batman, do Matt Reeves, vai funcionar? Tem bastante coisa pra funcionar, tem uma produção forte por trás aí. A gente já viu que tem bons atores, já estão envolvidos nisso daí. Eu acho que tem tudo pra funcionar. Claro, como a gente comentou antes, o roteiro é uma coisa essencial. Não adianta ter bons atores, ter boa produção. Se não tiver um roteiro convincente, não vai funcionar. Eu acho que tem que beber muito dos quadrinhos pra ser uma coisa legal, né? Eu acho que tem muita coisa que dá pra tirar, né, do Vitória Sombria, de toda essa fase aí que tem do Tim Sale, do Jeff Loeb, que dá pra aproveitar no filme, dá pra migrar legal, ainda porque é uma história até meio investigativa, é uma história mais pé no chão, então tem muitos elementos a aproveitar. Se eles seguirem por esse caminho, dá pra funcionar assim. Eu tenho fé. Eu tô esperançoso por dois motivos, cara. O primeiro é que eu acho que é um filme que vai se libertar das amarras de ficar explicando a origem de novo. Todo mundo já sabe como é que o Batman surgiu. Nossa. Se você não sabe, meu amigo, volte aí nos gibis, nos filmes antigos, porque já todo mundo sabe. Sim. Então é assim, ó, você conhece o Batman, vamos contar uma história dele aqui pro lado detetivisco. Vamos ver se vão fazer bem essa história de detetive, que é outra coisa difícil pra burro de se fazer, não é toda a história de detetive que funciona. Exato. Segundo ponto, o Matt Reeves, cara, que é o diretor, é o cara que dirigiu os Planetas dos Macacos Novos, que eu gosto demais. Eu também. Então ele tem um ótimo senso de roteiro, de fotografia, de como conduzir uma história. Então eu acho que nesse sentido eu tenho mais confiança. Eu acho que eu tenho mais confiança nele do que quando falaram que o Todd Phillips ia fazer o Coringa. Que era um cara que vinha da comédia. E, putz, como é que de repente o cara faz Se Beber Não Case e vai fazer Coringa agora? Mas eu acho que assim, a DC ainda tem futuro. Sempre vai ter, né, cara? É muita história boa. Se ela sair de cima do muro, decide. Na minha opinião, deveria falar, vamos fazer filmes autorais. E aí vem aqueles sonhos delirantes de quem é fã de cinema e gibi, que é ver, por exemplo, um Scorsese e um Tarantino dirigindo um filme desse, cara. Nossa, imagina só, Aí... Seria, hein? Morria feliz, né? Pois é, não devia ser difícil não, porque tem boas ideias, eles têm muita coisa pra trabalhar, né? Os personagens são maravilhosos, tem 80 anos de histórias pra explorar, né? Um diretor desse ia conseguir tirar muita coisa, aproveitar na telona, com certeza. Tem mais algum filme aí que você... Não, 2 tá bom, chega. É? Legal. Bom, eu acho que é isso então, abordamos, então essa preocupação que a gente tem aí com o futuro da DC, essa nossa análise aí sobre o caminho que a DC tem escolhido, mas eu vejo que tem potencial, se eles tomarem consciência agora, vamos ver o que eles vão aprontar aí, a gente tem pra ver o Flash, dá pra mudar alguma coisa do que eles já fizeram aí, vamos ver como é que vai ser. Adão Negro também, né? Adão Negro e tal, são outros filmes também que tem uma produção muito forte por trás, né, se isso fizerem de maneira direitinha aí, talvez coloque a DC de novo nos eixos aí. Vamos Certinho? torcer. Alan, queria agradecer você Eu que agradeço, por Márcio. estar aqui no canal, viu? Valeu. Volte sempre por aqui. Tomara que a gente consiga fazer outros vídeos aqui. Acho que a Vamos galera voltar. vai curtir isso daí. Tem muitos assuntos pra discutir. Peço pra vocês aí deixarem assuntos, né? Deixa a opinião de vocês. Quiserem
quer que a gente discuta sobre alguma coisa específica, deixa nos comentários aí que a gente tá aqui pra isso. Vai ser uma alegria voltar, fico esperando aí o convite e a gente acha um tema legal e dilacera de novo. Muito legal, galera. Curte o vídeo, compartilha aí com quem pode querer saber mais sobre o Universo Fantástico e fica sempre na Comic City, a cidade mais divertida do mundo. Até mais! Valeu!